Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós estamos aqui para gravar o nosso episódio sobre o TDAH. Como a gente já tem conversado com vocês, né, nós temos algumas opções, né, de temas trazidos ali do próprio Instagram ou de pacientes, e depois nós selecionamos alguns para votação, para a gente poder escolher, então, o episódio da semana. E aí, essa semana, então, foi TDAH, então nós vamos hoje falar sobre isso. E temos uma participação especial, né? A Rosane. Olha, Sim, porque ela, além de ter, né, pacientes com essa demanda, ela também é diagnosticada com TDAH. Então, a gente vai ter uma visão ampla disso, tanto do lado do psicólogo, do atendimento com essa demanda, mas também da pessoa com TDAH. Então, Sim. vai ser bem diferente hoje. Então, eu vou fazer um papel aqui de entrevistadora, né? Eu vou entrevistar a Rosane, vou trazer dúvidas que normalmente a gente tem ali, né, no dia a dia sobre isso, mas para que vocês possam se sentir confortáveis ali de entender de uma forma mais clara, tá bom? Oi, É isso. gente. Vai ter a visão também de quem convive com a pessoa. Que a Juliana tá comigo diariamente. É que hoje a gente não trouxe. Poderia ser o Paulo também, mas ele tá trabalhando, não deu pra ele. Pra ele aparecer, ele nem gosta. Então, mas né? Passei por um neuro, passei por um psiquiatra. Então, por isso que eu tenho uma coisa mais sólida, algo mais sólido para falar a respeito, uma vez que precisa existir uma avaliação. Então, não é só a desatenção que muitas vezes a gente fala, mas precisa ter uma avaliação muito específica para você ter, né? Falar se realmente eu tenho transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Então, foi essa a ideia. Foi assim que começou, buscando adulta. Depois de adulta que eu fui entender o que estava acontecendo. Mas pode começar a entrevistar. Então, eu vou já começar por aqui, né? Existe uma causa específica? Então, o transtorno ele é neurodesenvolvedor. Então, muitas vezes, tanto que a gente tem que identificar que isso acontece desde a infância, porque existe uma deficiência. E aí o que acontece? Você precisa. A gente sempre fala assim, mais ou menos, tudo bem que tem pessoas que são diagnosticadas mais cedo, mas é até necessário esperar até iniciar os 12 anos ali para fazer um diagnóstico um pouco melhor. Porque está na fase já de socialização, onde você tem uma educação, né? Você está realmente na escola, você tem mais tanto questões, matérias ali, as básicas, como questões lúdicas. Então, assim, você consegue identificar muitas coisas. Então, a gente sempre fala que isso acontece desde a infância. Pode acontecer porque tem uma deficiência, né? Então a gente não consegue segurar a atenção por muito tempo. Tanto que existe uma ideia de irresponsável, de preguiçoso, muitas vezes. Só que a gente tem que identificar alguns pontos que não veio do nada, né? Existe uma evolução a respeito disso. Então, não sei se eu soube explicar bem, né, a forma, mas sim, ó, o barulho do homem do gás. Precisa desenvolver essas formas, precisa entender essas formas, não veio do nada, é um desenvolvimento, transtorno neurodesenvolvedor. Então, desde a infância. Tá, próximo. E você consegue trazer assim, claro, eu vou entrar agora um pouquinho nos sinais, né, depois para a gente ir batendo, né, mas o que você acha assim, num amplo, consequências que esse diagnóstico traz? Tá. Gente, vocês vão ouvir eu e o rapaz do gás, porque eu tentei fechar, mas não vai rolar. O que acontece é consequências, por isso que a gente sempre tem que pensar, tanto eu como profissional e também como paciente, como que é dificultoso manter a atenção, e as consequências que traz é o quê? Rotulação, às vezes, de preguiçoso, às vezes rotulação de irresponsável, porque perde muita coisa, porque pode perder compromisso, pode perder realmente coisas específicas, celular, chave,
durante a sua trajetória. Às vezes acaba perdendo detalhes no trabalho, pode acontecer, você perder alguns detalhes, e aí você acaba tendo um prejuízo. Então, existe esse prejuízo na questão da acadêmica, né? Por conta que muitas vezes você não consegue ter uma atenção muito grande, você acaba perdendo, como eu falei, perdendo essas informações. Então, quando você vai fazer uma prova, quando você vai fazer um trabalho, às vezes, como não consegue também ter uma atenção muito extensa, trabalhos escolares que são muito grandiosos, perde, a gente não consegue terminar, ou prorroga muito, vai na correria porque esqueceu a data. Então, existem grandes prejuízos fora as intensidades, que ainda assim existe uma intensidade muito grande. Então, e uma coisa que, ainda bem que a gente regravou, que eu tinha esquecido de falar, que ainda tem, quem tem o transtorno, ainda pode ter, como a gente está no Setembro Amarelo, também eu posso falar a respeito disso, que ainda tem um índice de suicídio, né? Porque, e a comparação com as outras pessoas? E o sofrimento com as outras pessoas? Porque nós somos com pessoas que nos comparamos, todo mundo compara. E que você não consegue chegar, às vezes não consegue manter um trabalho, dependendo, né, do grau ali, você não consegue desenvolver. Então, existe essa questão do suicídio, existe também, pode ter uma intensidade até para drogas. Então, tem todas essas informações que envolvem um transtorno mental. Então, não é só a desatenção. Não é porque eu não consigo ficar quieto. Não é. Então, envolve tudo isso, né? E não pode ser somente em um lugar. Então, olha quantas coisas podem acontecer quando a gente fala sobre transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Não é só no meu trabalho porque eu tenho uma demanda muito grande. Não, eu trabalho na sua casa, na casa da sua avó, na casa da sua tia, na casa de quem for. Então, é como que é amplo, assim, as consequências de ter esse transtorno. Sim, muito bem. Vou fazer mais uma pergunta e a gente vai entrar nos sinais, tá? Então, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu posso ter só o déficit de atenção ou só hiperatividade? Você pode ter a questão assim, por exemplo, eu tenho déficit de atenção, eu sou mais hiperativa. Ou eu tenho déficit de atenção, eu posso ser mais desatento. Ou posso ter a questão mista. Porém, se eu sou muito hiperativa, porque eu não consigo ficar sentada, tenho pensamentos muito grandes e acelerados, eu tenho necessidade de levantar da cadeira, logo eu não vou ter aquela atenção grandiosa, porque assim, eu tô me movimentando, eu tenho necessidade de mexer nas coisas, então eu vou ter o prejuízo também, porque eu não vou conseguir prestar atenção numa pessoa. Então assim, existe essa questão mais atento, mais ansioso, mas ainda assim tem os prejuízos mesmo, de qualquer forma. Ótimo. Eu vou falar um pouquinho com vocês, eu estou aqui com a listinha, né, dos sinais, tanto de desatenção, quanto também de hiperatividade e impulsividade. Para que a gente vá entendendo cada um deles e também a Rô trazendo na vivência dela e eu como pessoa que convive, tá? Lembrando, isso não é um diagnóstico. Não é porque você está ouvindo aí do outro lado e está se identificando com esses sinais, né, com esses sintomas, que, né, gabaritei, então eu tenho. Não. E aí já vai uma outra pergunta para a Rosane. Só o psicólogo pode diagnosticar? Então, assim, só um profissional pode diagnosticar TDAH? No meu caso, eu passei por 2. Então, passei tanto com o neuro como com o psiquiatra. Quando eu passei com o neuro, eu passei e ele solicitou alguns exames. E aí, depois eu passei com o psiquiatra. Ou foi ao contrário. Mas passei com os dois para fazer uma avaliação. Mas ainda assim, às vezes o psicólogo pode fazer uma avaliação, a gente tem a bateria de testezinhos, né, de escalas, porém tem que passar também no psiquiatra, porque hoje eu tomo Ritalina e você tem que fazer o uso da medicação. Então, sim, tanto que a ideia é ser um tratamento multidisciplinar, onde que um ajuda o outro e com a família junto. Então, e muitas vezes nós temos que entrevistar até a família, porque um adulto não vai lembrar de muitas coisas da infância, né? Então, às vezes a gente tem que trazer essa família para pegar dados. Então, seria interessante ter esse trabalho em conjunto.
Legal. E você falou sobre o remédio, né? E aí a gente acaba se deparando, né, nós como profissionais, com pessoas de que não têm o diagnóstico e buscam essa medicação para, eu preciso estudar muito para um concurso, para uma prova que é muito difícil. O que acontece? Né? Se eu tomo e eu não tenho um diagnóstico, não tenho a necessidade, de fato, de tomar ele. Então, é que nem muitas... a gente sabe que em faculdades, às vezes acontece do povo querer uma Ritalina, porque acham que vai, nossa, mudar a vida porque fez o uso da Ritalina. Como eu acho que eu já tinha, não sei o que aconteceu, eu tinha visto um vídeo e eu esqueci de pegar de novo o nome do rapaz que falou. Ele é médico. E eu achei muito legal o vídeo que ele fala, assim, se eu for tomar uma Ritalina, não quer dizer que eu tenho déficit de atenção. Às vezes é porque eu tô com um período desatento. Mas se eu fico tomando uma medicação que não é pra mim, não pode trazer prejuízos, uma vez que eu não tenho esse transtorno. Então, eu preciso ter um acompanhamento médico. Porque, como a gente fala, a Ritalina, em mim, ela dá um pouco mais de disposição. Então, com essa disposição, eu tenho um pouco mais de foco para fazer as minhas coisas. Tanto que terminei a faculdade, fiz pós-graduação, faço os cursos de aprimoramento, tô lendo aí uns monte de livro, né? E muito mais. Só que, então, isso me traz muita disposição, mas não é só o uso da medicação, lembrando disso. Então, assim, a gente teve uma adaptação, eu tomei um outro que acabou com a minha vida, porque eu detestei, tive vários sintomas ruins, visão, como se tivesse tremido, assim, sabe? Parece que tinha várias gotinhas na minha visão, tremor, batimento cardíaco muito acelerado. Então, eu não conseguia fazer as minhas coisas por conta da medicação. Então, eu tenho que fazer uma adaptação. Então, imagina só, para uma pessoa que tem um déficit de atenção, gerar esses sintomas, às vezes, negativos, porque aquela medicação não é adaptativa para ela. Então, imagina para quem não tem nada, né? Qual o prejuízo que pode acontecer? Né? Porque a ideia não é ninguém tomar medicação que não é necessária. Medicação é somente para se for necessidade. Então, assim, tirar um pouco dessa fantasia que, nossa, eu vou tomar uma Ritalina, eu percebi, nossa, maravilhoso. Não é. É bem difícil. É que nem um ansioso tomar uma medicação, ele vai sentir diminuição dos aumentos, mas ele não vai deixar de ser ansioso. Se ele não tomar iniciativa em construção de novos comportamentos, vai continuar no mesmo. Então, essa é a ideia. Ótimo, parabéns. Eu vou trazer, então, para vocês, né, alguns sinais do primeiro grupo aqui de desatenção. Aí a Rô vai poder trazer para vocês se ela se enquadra, né, em cada um desses sinais e pode até trazer exemplos. E aí, nos que eu me identifico como amiga, né, eu também vou pontuando para vocês. Eu vou trazer alguns exemplos, mas não é só isso que aconteceu. Foram várias coisas que aconteceram. Então, não se apegue somente, eu esqueci, que nem vou dar, provavelmente, do esquecer. Vou dar o exemplo que eu esqueci 3 celulares. Eu perdi 3 celulares, um em cada semana. Mas, não quer dizer que você perdeu um celular que você vai se enquadrar, não é assim. Mas é só um exemplo. Ótimo, então vamos lá. Primeiro sinal, não prestar atenção em detalhes ou cometer erros por descuido. Então, pode ser no trabalho, nos estudos, em outras atividades. Eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. Não, foi essa semana? Não, foi semana passada. Foi na quinta que eu fui eu fui para o salão de cabeleireiro pra tirar a sobrancelha, que eu ia me peguei toda, falei, vou arrumadinha, né, pelo menos as pessoas vão ver. E eu fui pra outro lugar, tipo assim. Não, e aí, detalhe, ela me manda uma foto da porta do salão fechado. Juliana, tá fechado. Mas você não agendou? Agendei. Falei, então entre em contato com a pessoa, né? Isso aqui era tipo 4 casas pra frente. Mas eu associei, assim, a cor do lugar, que era verde. Que eu só tinha ido uma vez nesse lugar. Então, eu associei, assim, o verde. Então, fui no
na porta verde. Então, assim, em vez de eu parar a pensar, tá, mas aqui, mas tá fechado. Não, então isso é um detalhe, né? É algo assim. Mas existem também, né? Outras coisas que envolvem o áudio que eu esqueci da Juliana de responder. Ela ouviu, a gente foi em um evento, né, na sexta-feira, e aí eu comentei, falei, Rô, tem aquele caso lá que eu queria depois ver com você, você consegue tal coisa, tal. Aí ela falou assim, que caso? Falei, o áudio que eu tinha dela, acho que eu não ouvi. Falei, ouviu, Rô, tá tudo azul. De visualizado e que ela ouviu. Sim. Ela falou, não é. Fora outra vez que ela me esqueceu na estação. Foi. Ela me esqueceu. Ela estava falando comigo. A gente ia pegar o mesmo trem, então ela ia chegar com o trem dela em determinado local. A gente estava se falando para que eu pudesse entrar nesse trem e a gente pudesse dar sequência, né? Ela só foi. E na minha cabeça assim, eu vou encontrar a Juliana. Ela me esqueceu na estação. Tá perdoado, mas não esqueci. Faz 1 ano isso já. 1 ano. Mas eu não esqueci. Próximo. Tem dificuldades de manter atenção em atividades ou tarefas. Pode ser em aulas, conversas prolongadas, leituras. Sim. Conversas prolongadas. Eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar aqui. Tem o quê aqui? É um mouse. Um exemplo. O Paulo tava falando comigo esses dias. Aí ele começou a falar. E eu comecei a olhar bem pra ele, assim, tipo, prestando atenção. É que eu tô olhando pra cima porque ele é alto. Então, olhando pra ele bem assim, prestando atenção. É a representação. Pra mim, é bem mais alto. Sim. Prestando atenção. Aí, do nada, eu olhei o exemplo como se fosse pro mouse. Eu não lembro o que era. Aí comecei a olhar pro meu mouse e falei, nossa, que piscante. Aí eu comecei, ele, Rosane, tô falando com você. Ops, voltei. Aí sim, aí ele, eu tô falando, aí ele pegou, repetiu tudo de novo, porque ele já tava falando, e eu tava lá pensando em outra coisa, assim. Isso é muito frequente também pra quem tem ansiedade, né? Que tem isso. Se dispersa rápido. Então, foi isso que aconteceu. Um exemplo. Eu vou dar um exemplo seu, né? Então, por exemplo, às vezes você manda um áudio pra Rô, e aí ela vai responder o áudio. Aí na metade do áudio ela fala assim, não, peraí, que eu vou parar aqui que eu preciso ouvir de novo. Aí ela volta, ela para o áudio que ela já tinha gravado, 1 minuto, volta para ouvir o seu áudio para lembrar do que era o assunto para ela poder dar sequência. Sim. Então, eu vou avisar toda vez, né? Eu aviso, pelo menos eu aviso. Que nem, foi um outro caso, que nem a Manuela perguntou para você se eu também te esqueço. Que nem eu esqueço ela, mas não é, e às vezes eu escuto áudio. Só que às vezes eu tô pensando em outra coisa e esqueço de responder. Ainda bem que as duas conversaram e se entenderam. Ou ela faz assim, você manda 2 áudios, por exemplo. Então, um com um assunto, outro com outro. Ela só responde o último. Acho que é o que tá mais ali, fresco, né? O primeiro, esquece, senão não vai responder. Aí, às vezes eu pego aquele áudio e coloco, esse aqui, ó, ouve esse aqui de novo. Ou agora eu já tô aprendendo, eu mando um. Quando ela responde, aí eu mando o outro assunto. Porque senão fica lá o áudio. Sim. Mas dá tudo certo, gente. Os pacientes eu consigo lembrar até demais. Sim. Costuma não escutar quando alguém dirige a palavra diretamente para você. Então, aquela sensação de estar no mundo da lua. Mesmo o exemplo que eu dei do Paulo. Mesmo. Próximo. É bem comum que você não siga instruções até o fim e tenha dificuldades em terminar tarefas. Você acha que eu leio o manual? Nunca. Procura um vídeo. O vídeo é mais fácil. Porque senão... Mas o que é engraçado, né? Eu tô dando exemplo do manual. Mas quando eu pego para ler um livro, flui muito, muito mesmo. É tipo um livro técnico, que é mais difícil, flui muito. Mas manual, coisas muito maçantes. Para que eu consiga fazer as coisas, eu divido. Eu leio um pouco, pauso, leio outro pouco, pauso. Porque senão, se eu ler assim muito freneticamente assim, eu provavelmente eu vou perder a atenção.
Então, quando são coisas assim muito prolongadas, eu divido em momentos, porque eu tenho que aprender a desenvolver através desses critérios, né, que a gente tem. Sim. Então, tem que ter adaptação. E, problemas com organização. Já fui muito desorganizada. Já fui, hoje não. Hoje não tô tão desorganizada, não. Tá bom. Só as coisas da Juliana, aí sim, que eu esqueço. Mas, não mais. Já. Dificuldades em cumprir prazos. Dá um exemplo na infância. Pra eu não pegar só coisas daqui agora, mas dá exemplo da infância. Minha mãe brigava muito comigo, porque eu deixava tudo pra última hora. Que eu lembrava de avisar que eu tinha que fazer um trabalho no domingo à tarde. Ou às vezes no domingo de manhã. Aí eu passava o dia inteiro pra fazer um trabalho, por conta que... Aí começava. Eu tenho que fazer um trabalho. Antes era tudo escrito, nada digitado. Então eu tinha que escrever. Aí a minha desatenção, eu lia aquela página, perdia, escrevia, pulava a parte, aí eu tinha que voltar a escrever tudo, reescrever. Ou às vezes eu tava escrevendo, começava a pensar lá na borboleta que tava passando. Então, assim, era um caos. E eu ficava o dia inteiro fazendo um trabalho que você poderia fazer de maneira mais tranquila. Então, essa deficiência. Então, assim, sempre era prorrogado. Não tinha, parece que não tem noção de tempo. Tudo vai dar tempo, mas não vai. Então, tem essa questão. Próximo. Hiperfoco. Quando existe, então. E é um tópico interessante. É porque todo mundo gosta, né? Não, porque eu estou hiperfoco nisso. Não é. Não é bem assim. Vamos desmistificar isso também. Que nem eu entrar no... Eu não tenho... Eu tirei o TikTok da minha vida. Então, assim, parando pra pensar assim, imagina o quanto é estimulante para uma pessoa que não tem o déficit de atenção e hiperatividade, o vídeo, o áudio, tudo muito rápido, tudo trazendo muitas coisas, muitas informações. Então, imagina para quem tem esse déficit de atenção que coisas rápidas funcionam, coisas rápidas dão uma melhorada na nossa vida. Então, assim, porque a gente não gosta de coisas prolongadas. Então, é maravilhoso. Então, você fica naquilo o tempo todo. Um livro. Eu já peguei livro e eu li um dia inteiro o livro sem parar. Sem realmente parar, que é um livro ainda que a Giovana que deu pra mim. Então, eu li assim, ó, desesperadamente. Porque isso trazia um prazer muito grande mesmo. Então, isso acabava fazendo isso, né? Estimulante. Ou algo que você vê que você consegue fazer, então você começa a fazer muito. Ou algo que você é novo, aí você fica super empolgado, aí começa, aí você vai entrando na rotina, você vai perdendo a vontade. Porque aquilo estimula, é novo. Então, isso pode acontecer, né? Mas não é assim, nossa, vou ter hiperfoco, uma coisa top, assim, ler muitos livros. Não leio todos os livros em um dia. Foi só 1, 2 que aconteceu, os doraminhas, teve um dia que eu assisti um dorama o dia inteiro, um único que estimulava. Então, assim, foi isso, mas nem todos eu consigo, então não é uma coisa muito específica. Esse é o ponto. Boa. Dificuldades, ou até evita, né, se envolver em atividades que não gosta ou que terá um tempo prolongado de esforço mental. Sim. Se para uma pessoa já é difícil fazer, por exemplo, um trabalho de escolar, que é complicado, imagina só para quem tem déficit de atenção, que não consegue manter a atenção e se sente frustrado por não conseguir. Então, isso causa dificuldade. Então, sim, pode acontecer. Como eu falei, o exemplo do trabalho lá, do questão do prazo. Costuma perder as coisas, que é o exemplo do celular. Gente, tem. Peraí, deixa eu só acordar pro... Tá no Esqueci. mundo. Aí, eu tô vendo.
Você só acordava com o meu cachorro que ele vai... Max, tudo bom, meu amor? Vamos acordar e parar de roncar no vídeo? Vamos. Então, assim, do exemplo celular. Meu Deus, isso foi um caos na minha vida. Mas é um exemplo. Eu comprei um celular, né? Eu não sei se eu comprei ou se eu ganhei o primeiro. Eu não tenho certeza. Não, acho que foi o segundo que eu ganhei. Comprei um celular. Precisava muito do celular. Não sei onde foi parar o celular. Até hoje eu não sei aonde foi parar o primeiro celular. Sim. Tanto que eu lembro até hoje que eu cheguei na casa e perguntei pro meu pai. Eu falei, pai, eu falei assim, nossa, cadê meu celular? Você levou o celular. Eu falei, eu não levei, porque eu tinha ido no mercado. E fui, cadê o celular? Não achei o celular. Minha mãe falou, vamos lá comprar um celular. Aí ela ela deu o segundo celular pra mim. Aluna. Deu o segundo celular pra mim. Que o Max tá aqui num sono, não sei nem se você está. Oi. Gracinha. Os meus estão dormindo, não sei nem se você tá escutando um ronco do Max, que às vezes vocês vão escutar. Então, assim, aí minha mãe me deu o segundo celular. No segundo celular, eu tava passando mal, fui pro médico. E aí eu fui ao banheiro, só que deixei o celular do lado. E aí o que acontece? Saí e esqueci o celular lá dentro. Aí a gente pegou, aí uma mulher entrou, chegou a entrar, né, depois de mim, só que ela não manteve, não falou que não achou e tudo mais, então assim, isso, seguimos. Aí comprei o terceiro celular, isso uma semana, na outra semana, comprei o terceiro celular. Terceiro celular, eu tava sentada assim, né, na calçada, tava um dia era muito calor esse dia, eu levantei e fui embora, deixei o celular do lado. E aí, cadê o celular? Até que eu falei assim, não, eu até brinquei, eu falei, não sou eu, é o celular que não quer ficar comigo, fui lá e comprei outro. Tanto que o celular, os 3 eram brancos, eu comprei um preto. Eu falei, não vai ser dessa forma. Mas isso foi, assim, o ápice do esquecimento de tudo isso. Então, assim, sincero, realmente foi dessa forma. Acontece. Pode ficar facilmente distraído por pequenos estímulos. A desatenção, né? Que aí entra naquela questão, você está falando, qualquer coisa se torna mais estimulante do que uma conversa prolongada. Qualquer coisa te distrai, qualquer coisa acaba trazendo essa distração. Frequentemente ter uma desorganização com esquecimentos ali. Então, compromissos, retorno de ligação, tirar o lixo. Né? Que a gente tá regravando. Então, foi do lixo. Também dei aquele exemplo do lixo. Que foi... Eu tenho um banheiro aqui do lado. E eu tava limpando aqui tudo. Porque tem cães, né? Tem pelo que não tá lá. Aí eu fui tirar o lixo. E aí eu amarrei a sacolinha, coloquei no chão e fui fazer outra coisa. Aí o Paulo falou assim, Rosane, a sacolinha. Aí eu fui lá, peguei a sacolinha, deixei a sacolinha e fui fazer outra coisa de novo. E deixei no meio, não continuei. Aí eu falei, meu Deus, a sacolinha. Eu não sei se foi o Paulo que falou pra mim de novo. Ou foi eu mesmo, não lembro mais. Eu falei, meu Deus, esqueci de tirar a sacolinha de novo. Aí eu fui lá e peguei a sacolinha e joguei fora. Joguei no lixo. Aí deu certo. Bom, agora a gente vai entrar no grupo ali de sinais de hiperatividade e impulsividade. Tá? Então agora já vai mudar um pouquinho aqui os critérios. Primeiro, costuma se sentir inquieto ou ansioso. Então, remexer, batucar as mãos, ficar se mexendo na cadeira. Sim, né? Porque entra essa questão de não conseguir ficar quieto. Então, eu vou dar até outros exemplos, né? Então, meus, assim, a pessoa fica mexendo muito na cadeira, porque às vezes tem necessidade de ficar mexendo o tempo todo, porque na escola, às vezes aquele aluno fica levantando do nada para ir lá na porta, tem necessidade de mexer com as mãos, sabe aquela coisa de, deixa eu pegar uma caneta aqui, de ficar assim, ó, e não parar, porque tem necessidade de se mexer. Então tem tudo isso. Normalmente eu sempre, nas sessões, às vezes eu tô com alguma coisa na mão. Às vezes eu tô com a caneta, mas não tô escrevendo nada, porque eu não costumo escrever nas sessões. É bem difícil escrever durante as sessões.
É esse. Em situações que se espera que você fique sentado, sente dificuldade de levantar várias vezes. Não dá, não fica, parece que tem um negócio, assim, tem que ficar levantando, sentando, levantando, fazendo outra coisa, como a gente falou, assim, é necessidade de movimentar, parece que eu não consigo, não tenho essa necessidade, não consigo ficar quieto. Pronto. Esse eu não tenho. Ok. Eu acho. Dificuldade de se envolver em atividades de lazer de maneira calma. Deixa eu pensar. Assistir um filme. Amiguinhas pedindo pra assistir um filme. Não vai assistir o filme, não vai. Não vai, porque não tem o estímulo ali, a desatenção, como a gente falou, ó como que eu tenho essa, não consigo ficar quieto, eu vou prestar atenção no filme? Não. Então não vai ter. Vai ser aquela pessoa sentadinha, bonitinha, assistindo o filminho. Não vai acontecer. Se não for estimulante para essa pessoa. Então, é um exemplo. Já me chamaram pra assistir filme, eu não assisto. Agora eu assisto porque eu tenho preguiça, mas o resto... Sente que tem muita energia e não consegue ficar parado. Que é o mesmo caso. Então eu falei que parece que tem alguma coisa. Tem necessidade de se mexer. Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Vou dar um exemplo. Deixa eu pensar. Aí já fugiu, já. Eu tava falando com a Juliana. Falando com a Juliana, ao mesmo tempo falando com o cachorro, que eu tô escutando o barulho dos cachorros, porque eu tô dando esse exemplo, pro cachorro, e ao mesmo tempo ainda querendo gravar o podcast. Mas assim, tudo muito além. Muito, muito além, assim, de rapidez, de necessidade, ou às vezes tá tomando água, tá mexendo em outra coisa. Então não é necessidade de fazer tudo de uma vez. Porque aquele é o seu momento de conseguir fazer alguma coisa. Então, tem isso. Mas aí entra um prejuízo. Você se torna muito cansativo. Muito cansativo. Sua energia baixa demais. É conhecida como uma pessoa que fala muito. Eu falo bastante. Já tô respondendo também. Agora, porque na infância eu não falava. O meu primo, ele me fala assim, antes ela miava, porque eu falava assim, eu quase enfiando assim dentro da cadeira, assim. Depois de um pouquinho, aí eu falo bastante mesmo. Me expresso, sou expressiva. Tem dificuldade de esperar sua vez para falar. Termina frases de outras pessoas, deixa escapar uma resposta antes que a pergunta seja concluída. Eu não tenho paciência, não. Em sessão eu tenho, porque eu sei que aquele é o momento do paciente. Então, na minha cabeça, não, ele tem que falar. Ele precisa pontuar. Sim, porque às vezes eu me interrompo, porque eu preciso pontuar. Também não, né? Nós psicólogos precisamos, às vezes, interromper a fala para eu pontuar. Mas se é na minha vida pessoal, nossa. Às vezes eu falo, Paulo, fala, vai. Vamos resolver logo isso. Nada. Vai. Sim. Frequência interrompe ou se intromete em conversas ou atividades de outras pessoas, que também tem a ver com esse último. Não é assim também. Mas sim, tem pessoas que essa necessidade, né, de ir logo, vai, não... Vamos. Isso é muito característica do ansioso também. E o último, tem dificuldade de esperar e aguardar a sua vez. Então, por exemplo, ficar em filas. Odeio. Eu olho e falo, faço de tudo pra não ir, porque eu fico... Já aconteceu da fila andar, eu ficar lá pensando na vida. Então, sim. Aí tô coçando. Sim. Bom, acabei aqui a listinha dos sinais. Você gostaria de trazer mais um ponto aí da sua vivência com o diagnóstico? Queria trazer o ponto em questão de o quanto que hoje as pessoas, por eu atender, né, muitas vezes esse público, duas coisas que eu queria pontuar. O déficit de atenção e hiperatividade, ele pode ser comorbidade, que é o quê? Junto com outro transtorno, você acabar tendo, né? Você acabar
apresentando isso. Então, existe essa possibilidade. Só que, assim, nem todo mundo que acha que tá em um momento, que tá com branco na mente, que tá desatento, que tá um pouco mais elétrico, tem o transtorno de TDAH, que, como a gente falou, em alguns momentos, que eu até coloquei, poderiam ter até mais momentos, que a gente fala assim, isso é muito característico do ansioso. Isso é muito característico do ansioso. Então, assim, existem também critérios diagnósticos que estão em outros transtornos. Por isso que é necessário ter avaliação. Não é porque você esqueceu a chave de casa que você tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse é o ponto. Hoje, as pessoas parecem que querem ter o transtorno para justificar os seus comportamentos. E não é bem assim. Até porque eu tenho déficit de atenção e hiperatividade e consigo atender meus pacientes. Eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e consigo ler um livro técnico. Ó, o Max roncando. Eu tenho transtorno de déficit de atenção e eu consigo viver, hoje eu consigo viver a partir do momento que eu entendi as minhas deficiências. Agora, não é porque você quer ter o transtorno de déficit de atenção para justificar os seus comportamentos. Porque os critérios são características. Não quer dizer que você vai ser assim pela vida toda. É o que é o desenvolvimento de cada pessoa. Então, eu tô falando muito isso porque muitas pessoas vêm na clínica falando que já tem um déficit de atenção e hiperatividade. E não é bem assim. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Não queira ter transtorno, porque transtorno causa dificuldade nas pessoas. O transtorno causa problemas na vida das pessoas. Tem uma consequência, não é legal. Não existe, assim, um transtorno que a nossa vida é legal. Não é. Então, assim, você querer ter um transtorno para justificar os comportamentos que não são transtornos, isso causa dificuldade, sim. E aí acaba invalidando as pessoas que têm, porque tudo se torna preguiça e irresponsabilidade, como já existe uma rotulação. Então, é necessário parar para pensar a respeito. Então, terminei. E o Max aqui, né, Max? Mas não dá pra ouvir ele não, viu? Não? Ele tá com um sono, que nossa! Eu não tô ouvindo pelo menos. Roncando, real, porque ele já tem o quê? 12, 13 anos. Então, é só Senhorzinho. Hoje eu pus todo mundo pra dormir e pra continuar, porque senão ia ser um caos igual ao último. E ainda eu tenho que ir pro consultório e atender presencial. Isso, ainda tem que ir atender, tá certo. Bom, pessoal, era isso. A gente queria trazer um pouquinho dessa vivência, que acho que fica mais fácil de entender. A gente só trazer a teoria, né? Tem que trazer a prática também para vocês. Sim. E a gente vai continuar trazendo outros temas, como eu falei, no nosso Instagram a gente vai selecionando alguns dessa lista para ir divulgando para vocês e vocês que escolhem o tema da semana, tá? Então, se vocês ainda não seguem, é @psicoessencial. Sigam lá. Gente, segue. Quem tiver... porque, assim, muitos os nossos temas foram... Nós iniciamos mandando mensagem até mesmo para os nossos pacientes para saber o que eles queriam escutar, que era uma forma de trazer o que realmente desmistificar algumas coisas. E quem quiser, manda no direct. Quem não quiser, mandar na caixinha, porque a gente tem a caixinha também toda quinta. Então, pode mandar também no nosso direct, porque às vezes a pessoa quer manter no sigilo ali. Então, a gente aceita, então não tem problema nenhum. E continue votando para que tenha mais temas, né? Porque a gente precisa de vocês para que exista o podcast. Porque a ideia foi para trazer as informações. Tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Estamos à disposição também. E é isso. Agradeço muito. E até a próxima semana. Com um novo tema. E, gente, vou só finalizar. Não, transtorno de déficit de atenção não quer dizer que exista um mal profissional. Não é dessa forma. Até porque nós temos, como a gente falou, é uma característica que precisa ser resolvida. Não quer dizer que você não vai viver em paz, tá? Então, pense a respeito disso. Terminei. Obrigada. Obrigada, pessoal. Um beijo para vocês, viu? Beijo, tchau. Tchau.